Olá, amigos, tudo bem? Bom, aqui estamos nós mais uma vez para mais uma entrevista, para conversarmos um pouco mais com uma pessoa que é ativa em meio à sua sociedade. Hoje nós estamos tendo o prazer, a grata satisfação em receber e por outros canais que você possa estar acompanhando o Wilson Escudeiro. Ele é de São Bernardo do Campo e ele é um ativista político, né? E é um prazer recebê-lo aqui, porque nós queremos saber também aí da atividade que ele exerce e dos resultados obtidos em prol das comunidades às quais ele atende. Wilson, prazer ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo. Estamos de portas abertas para falar do seu trabalho e do trabalho importante de tantas outras pessoas que são ativistas, assim como você, não é? E atuam no meio político, atuam em meio à população mais carente, né? Que faz um trabalho social muito importante, viu? Muito obrigado por atender ao nosso chamado. É muito bom recebê-lo aqui, Wilson. Muito obrigado, José Luiz. Uma boa noite a você. Boa noite a todos dessa audiência cativa aí da Butantan News. É um prazer imensurável poder estar aí junto a vocês essa noite para a gente poder conversar bastante sobre vários pontos importantes que divergem a nossa vida. Muito obrigado por essa oportunidade ímpar. Bom, já nesse começo eu gostaria que você falasse por quais canais as pessoas que estão nos assistindo também acompanham o seu trabalho. Legal, obrigado pelo espaço, tá? E eu vou deixar aqui para você, então, e para todos da nossa audiência maravilhosa, os locais onde elas podem estar me encontrando nas mídias sociais. Eu tenho o Instagram, né? Onde vocês podem lá me achar como Wilson Machado Escudeiro, tá? Esse é o meu Instagram. O meu Facebook, Wilson Escudeiro. E também no YouTube, Wilson Escudeiro, tá? Maravilha. Wilson, e o que te move ou te moveu a realizar esse trabalho, né? A ser um ativista político? Há quanto tempo você já vem atuando dessa forma? Legal. Obrigado pela pergunta, tá? Nas eleições de 2018, né, acabou despertando o interesse em mim de poder estar estudando mais, me aprofundando sobre os temas políticos que divergiam as nossas vidas. Não só o conceito da eleição em si, porque a gente sabe que durante o período eleitoral nasce mesmo em todos, né, o despertam nas pessoas o interesse de entender sobre política, sobre candidatos. Não, o trabalho que eu exerço hoje despertou após as eleições, porque eu comecei a entender que quanto mais nos aprofundássemos sobre o tema política, mais a gente teria condições de entender do porquê que existe um imposto, do porquê que temos que pagar o imposto, do porquê de algumas decisões que acontecem que impactam diretamente nas nossas vidas. Então, despertou no ano 2018 e desde então eu estudo principalmente a política local aqui da minha cidade, no Grande ABC, em São Bernardo do Campo, e eu comecei a entender como é o processo. Então, em cima disso, eu consegui entender a diferença do que é o poder legislativo, do que é o poder executivo, aonde vai as competências de um poder judiciário. Então, através de pequenos pontos, eu consegui entender todo um mecanismo. E, lógico, junto disso também desperta em você aquele sentimento, né, de fiscalização, de observação e também de indignação. Através de todos esses componentes somados, eu comecei a entender e comecei a não só fiscalizar, mas falar sobre política, principalmente aqui na minha cidade, em São Bernardo do Campo. Bem, gente, estamos conversando com o Wilson Escudeiro, ele é um ativista político em São Bernardo do Campo, e nós estamos conhecendo um pouquinho do perfil dele, como ele falou agora há pouco, da sua entrada. Então, desde 2018, já são, portanto, 4 anos, né, Wilson, que você está aí desempenhando já a atividade, seu interesse junto à classe política. Agora, eu achei muito interessante a colocação que você fez sobre estudar. Eu acho que se todos nós começarmos a estudar um pouco de como que é o funcionamento da máquina pública, né, onde é que atua o executivo, onde que atua o legislativo, né, o judiciário também, nós vamos ter uma compreensão maior das nossas obrigações, dos nossos deveres, né,
e também vice-versa, né? Qual é a obrigação, qual é o dever do Estado para conosco, né? Eu aproveito essa sua colocação sobre estudo para incentivar todos que estão nos acompanhando a fazerem isso. Claro que nem todos têm, de repente, esse interesse, mas é algo que eu acho que todos nós devemos buscar fazer justamente para podermos aí nos beneficiar de tudo aquilo que é do nosso direito. Exatamente, José Luiz. Na verdade, o que acontece? Existe uma frase muito famosa, né, no meio político que diz o seguinte: se você não gosta de política, vai ser governado por quem gosta. E muitas vezes, quem gosta de política, quem detém o poder das decisões que vão de fato impactar nas nossas vidas, não acabam decidindo por aquilo que é o melhor para o bem comum. Muitas vezes acabam sendo decisões unilaterais, aonde vai atender um pequeno grupo ou às vezes apenas um único indivíduo. Por isso que é interessante a população brasileira se interessar cada vez mais por política, porque o político ele só tem medo de uma única coisa, do clamor popular, né? Toda vez que um tema ou de fato uma cena acontece e aquilo causa um impacto numa grande massa, isso faz com que eles fiquem de olhos bem atentos. Bom, só para lembrar, nosso trabalho tem o apoio da Miamar Eventos, empresa especializada em atendimento a domicílio, em especial o buffet de churrasco, que é uma maravilha, viu, gente? Ó, entre em contato, código de área 11 96990 7805 é o WhatsApp. Seguimos aqui conversando com o Wilson Escudeiro. Wilson, agora, nesse período todo, gostaria que você falasse um pouquinho sobre os desafios encontrados. Você já mencionou aí de coisas que surgiram, que te proporcionaram alegria, te proporcionaram muita satisfação, enriqueceram o seu conhecimento e você, obviamente, passou a fazer mudanças no seu pensamento, no seu perfil, é natural. Vamos adquirindo conhecimento né, e vamos mudando também o nosso modo de pensar, vamos maturando. E também teve decepções. Eu gostaria que você comentasse fizesse agora aqui uma breve análise desse período, né, desde 2018 até esse momento em que você passou a desempenhar essa atividade importante de um ativismo político em São Bernardo do Campo. Muito obrigado pela pergunta, José Luiz. Ela é extremamente importante. E até passando, enquanto você fazia a pergunta, passava um filme na minha cabeça de 2018 até aqui, foram muitas situações. Graças a Deus, eu sou um homem de família, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho amigos extraordinários, inclusive agora eu estou na casa de um amigo, porque como profissional, eu sou personal trainer, né? E eu atendo em alguns condomínios e eu até falei para ele, olha, eu vou fazer uma entrevista hoje às 8 horas da noite, vou terminar uma aula, posso fazer na sua casa? Ele, claro, vem para cá e tal. E assim, esses meus amigos, que são os mais próximos, eles até dizem para mim, um deles fala para mim, poxa, Wilson, por que você faz tudo isso? Por que você se mete no meio disso, cara? Eu vejo você tomando chuva, eu vejo você matando o seu tempo, tirando dinheiro do bolso para lutar por alguma coisa que a gente vê que, infelizmente, é gigantesco e muitas vezes não traz retorno. Meus amigos que estão mais próximos, eles me chamam de doido, sabe? Mas eu tenho certeza absoluta, José Luiz, que um dia eu vou deixar um legado positivo e que vai ter um retorno. E eu já tive várias e várias conquistas, mesmo que pequenas, mas que fizeram total diferença para vários moradores de diferentes bairros, porque eu moro numa região muito pobre. Tem uma região aqui próximo da minha casa que chama-se Pós-Balsa. Para você ter uma ideia, você tem que atravessar uma balsa para poder chegar lá. E lá não tem saneamento básico, não tem asfalto, tem pessoas que esperam chover para poder beber água. Não existe água encanada. Então, assim,
É uma situação muito pobre, paupérrima, que existe aqui no Grande ABC, e em específico em São Bernardo do Campo, que os nossos líderes políticos fazem questão de omitir, fazem questão de esconder. E se pessoas de boa intenção não lutar por esses locais, por esses lugares, infelizmente o poder público observa com olhos muito diminuídos. Por isso, vários vídeos, várias ações, conversando com pessoas, visitando vários munícipes, a gente colocando nas mídias sociais, a gente tornou esses grandes problemas, mesmo que seja numa proporção menor, mas a gente consegue colocar para várias pessoas que não tinham conhecimento, poder ter esse conhecimento e poder discutir sobre, poder provocar o poder público para que este faça alguma coisa, porque São Bernardo do Campo é uma cidade muito rica, viu, José Luiz? Muito rica mesmo. Lógico que já foi aqui um polo industrial gigantesco, hoje já não é tanto. Nos últimos anos, infelizmente, a gente está vendo aí as indústrias irem embora, mas aqui tem dinheiro, dá para fazer. Mas, infelizmente, o que a gente enxerga muitas vezes é o poder público apenas agindo de uma forma onde atenda principalmente as suas empresas apoiadoras. Então, se você, voltando à sua pergunta, quais foram os lados positivos, negativos, as felicidades, as frustrações? Foram várias. Mas se eu for definir numa única palavra, eu diria para você coragem. E essa coragem trouxe, sim, uma diferença significativa para muitas pessoas. Eu tenho certeza absoluta que fiscalizando o órgão público, provocando ele de uma forma técnica e também emocional, como no vídeo que você, e eu fico muito orgulhoso de saber que você assistiu, a gente pode fazer com que melhorias nas vidas das pessoas possam acontecer. É isso aí, Wilson Escudeiro falando comigo, tenho mais perguntas para fazer. Inclusive, recentemente você se envolveu numa questão em um posto de saúde, né? Eu quero falar sobre isso, porque você teve ali uma atitude muito atuante em defesa de um casal, mas daqui a pouquinho eu quero falar mais sobre a sua pessoa e um pouco mais sobre São Bernardo do Campo. Agora, você falou uma coisa interessante, São Bernardo, a gente vê sempre, né, o ABC, São Bernardo, São Caetano, como municípios que, de repente, a pobreza, ela seria uma coisa muito pequena, né, devido à grandeza que a gente tem como visão desses municípios. E agora, quando você traz esse detalhe, é um detalhe em que nos causa assim, um certo espanto, né, de que municípios de uma grande prosperidade, uma região tão próspera como é o ABC paulista, isso reconhecido nacionalmente, internacionalmente, tenha aí um grande significado que seja uma minoria, mas um local onde não há um mínimo de cuidado em relação ao modo de vida dessas pessoas, ou seja, uma infraestrutura que não está atendendo de forma adequada uma população carente. Isso é chocante, Wilson, muito chocante. Exatamente. Como eu falei, fora o difícil acesso que se possui para essa região, que é a região do Pós-Balsa, que hoje é a região mais pobre da região da cidade de São Bernardo do Campo, fora o difícil acesso, porque é necessário atravessar uma balsa, então as pessoas passam muito frio, uma demora de 20, 30 minutos, muitas vezes, para essa travessia, fora toda a dificuldade do acesso, porque você pensa só, imagina uma pessoa que mora nessa região, sei lá, discorrer de um infarto, até a ambulância chegar, socorrer, poder levar para o hospital, porque lá não existe nem sequer uma UPA, minha Nossa Senhora, isso pode custar a vida dessa pessoa. Mas, fora toda essa questão do translado, são problemas que a gente entende que fazem parte de países de quinto mundo, países pobres, de fato, porque um local que não há saneamento básico, um local que não há condição asfáltica. Então, pensa comigo, no dia que chove, lama até as canelas. No dia de seca, poeira na casa das pessoas, uma mulher não pode colocar uma roupa no varal que a roupa fica completamente suja. As crianças e os idosos com problemas respiratórios gravíssimos, porque a poeira é gigantesca, tá? Então, você não tem uma condição asfáltica, são vários problemas que acontecem. E você não tem água encanada, sabe? São absurdos do absurdo que acaba impactando diretamente a vida das pessoas. E como você mesmo citou, São Bernardo do Campo é o 11º PIB do Brasil. Sexta maior cidade, a cidade
mais rica do estado de São Paulo, a sexta. E assim, a gente ainda tem esses problemas de país de quinto mundo. Então, assim, se nós que estamos aqui vivendo na cidade não provocarmos os órgãos públicos, eles vão se acomodar. Eles vão acabar camuflando essa realidade e colocando embaixo do tapete. As mídias sociais dos representantes da minha cidade aqui, São Bernardo parece uma cidade modelo. Estamos em Dubai. Mas não, a gente tem esses problemas, e problemas que atingem muitas pessoas. Só para você ter uma ideia, quando eu falo da região do Pós-Balsa, eu falo de uma região de quase 20 mil pessoas, aproximadamente quase 7 mil crianças e quase 3 mil idosos. Impressionante, impressionante. Até por causa dessa imagem que se passa de uma Dubai brasileira, como você acabou de dizer, não é? Realmente, porque é o seguinte, pelo que você colocou, a essa população não está chegando de atendimento das autoridades constituídas, dos vereadores, ou seja, e o porquê desse descaso para com esse grande número de pessoas? O poder público não está chegando até essa região, Wilson. Na verdade, José Luiz, o que a gente entende? Infelizmente, aqui na minha cidade, os políticos, os representantes dos órgãos públicos, e quando eu falo todos os representantes, eu não quero só direcionar os políticos, não. Nós temos aqui 27 secretários de 27 pastas diferentes. Nós temos, além do prefeito, do vice-prefeito, nós temos 28 vereadores, cada vereador com 9 assessores, né? E fora todo o corpo de secretaria, secretários adjuntos, enfim. A máquina pública em São Bernardo do Campo, ela é gigantesca. Então, quando a gente coloca o órgão público, a gente quer provocá-los a fazer com que aconteça em prol da população. Mas veja comigo, por que, por exemplo, não é construído uma ponte de acesso a esse bairro? É uma travessia de mais ou menos aí 700 metros da represa Billings. Porque lá existe um contrato, uma empresa, a EMAI, que controlam as balsas. Esse contrato é de 11 milhões mensal. Seria com 11 milhões por mês, se você fizer um pouquinho de esforço, você consegue construir em 6, 8 meses uma ponte, só que aí você tem que desvincular o contrato com a empresa. Será que a empresa tem só, nesse contrato, o único interesse de prestação de um bom serviço para a população? Porque já é arcaico essa travessia da balsa, que já acontece aqui há quase 40 anos. Hoje em dia, estamos falando ano 2022, século 21, e ainda precisa se esperar por 25, 30 minutos pela travessia da balsa. Por que não constrói a ponte? Mas eu estou colocando aqui um contrato de 11 milhões mensais. Eu reforço a pergunta, será que o interesse é mesmo só de prestação de serviço para a população? Vou citar um outro exemplo. Não temos em várias partes o saneamento básico, mas aqui na nossa cidade a gente paga o dobro da conta por algo que a Sabesp discrimina na nossa conta como tratamento de esgoto. Mas eu consigo colocar aí nos meus canais, nas minhas mídias sociais, tanto para você, José Luiz, quanto também para a nossa audiência cativa, vocês podem observar, em vários vídeos que eu coloco, e eu filmo o esgoto caindo direto na represa Billings, sem tratamento. Mas a Sabesp cobra por esse serviço, ela cobra o dobro. Então, se você consumir R$50 de água, ela vai cobrar 100 pelo tratamento de esgoto. Mas, várias regiões do meu bairro aqui, e principalmente do Pós-Balsa, o esgoto cai direto na represa Billings. Aí eu reforço mais outra pergunta. Por que os representantes dos órgãos públicos, que eu citei há pouco aqui, não cobram, através do Ministério Público, através da Justiça, que a Sabesp faça por essa prestação de serviço? Então, o que a gente entende, para reforçar mais uma vez a sua pergunta? Por que os órgãos públicos não oferecem, de fato, uma boa prestação de serviço à população, já que uma vez a população está lá todo mês pagando o imposto? Porque, infelizmente, a gente entende, através de 4 anos de fiscalização, que não há
só o interesse da prestação de serviço. Existem outros pontos que, infelizmente, fazem com que a população pague o preço e a prestação de serviço não acontece. Esse é um grande desafio que a gente tem nos nossos dias, porque isso aumentou ainda mais. Você falou de um contrato de 40 anos, não é? E a gente viu aí, no caso do Odebrecht, por exemplo, e outras coisas mais. Nós temos um sistema que você sabe, cheio de corrupção, um sistema arcaico, enfim, muitas mudanças precisam ser feitas. O desafio se torna cada vez maior por isso. E também, em função disso, em função de uma necessidade natural, é importante que haja pessoas como você, né? Eu converso por várias vezes, entrevisto aqui por várias vezes, vi o seu trabalho através de uma de suas redes sociais, através do Facebook. Vamos falar desse trabalho, inclusive, que fez com que nós chegássemos até você, mas se em meio à sociedade não tem pessoas que resolvam tomar a dianteira em prol do bem comum, realmente fica muito difícil, porque os desafios eles são gritantes. E apesar do avanço da tecnologia, apesar de hoje a educação poder chegar até as pessoas com idade, que há 30, 40 anos atrás, nós vemos no nosso país ainda um grande desinteresse por parte da elite política, da elite brasileira, em proporcionar isso à população. Agora, na pandemia, nós vimos quão grave é a questão aí da desigualdade social, né, que tem o país, não é? E nós vimos o quanto a população mais pobre ainda está sofrendo, porque a pandemia não acabou, não é? E também a sequela da pandemia, não somente na questão de saúde das pessoas na superação, como também, né, na questão financeira, porque o país realmente ainda é mais pobre com a pandemia. Não afetou só o Brasil economicamente, todo mundo. Mas tudo aquilo que poderia ser feito economicamente, ajudar a população, eu acho que poderia ter sido feito de uma forma diferente, se a nossa estrutura ela não fosse assim tão não igualitária, não é? Em que se fala tanto dessa desigualdade social de hoje, mas nós vimos o quanto é prejudicial a desigualdade social. E que municípios como São Bernardo e São André, né, expandindo aí, falando de ABC, né, enfrentam esse tipo de Wilson, a gente vai poder falar disso em outras oportunidades aqui, mas eu quero saber o seguinte, entrar no assunto em que nos fez chegar, que foi uma situação que você estava num posto de saúde, a polícia, a Guarda Civil Metropolitana acabou prendendo um cidadão, um Xilha, e você até interveio a favor aí da soltura da pessoa, porque estava sendo preso por desacato. Vamos falar sobre isso. Mas antes, agora nós estamos num período em que temos aí 4 meses as eleições, não é? E você é pré-candidato, você está se lançando candidato, ou você ainda se deseja? O seu desejo é continuar trabalhando como você tem trabalhado, mais experiência, mais você não se sente ainda no momento adequado, ou você já pretende dar um salto maior, de repente estar atuando no legislativo, por exemplo, né, a comunidade a qual você está inserido. Tá. É muito importante eu colocar aqui, José Luiz, aproveitando a sua pergunta, que convite não faltou, tá? Eu tive pelo menos aí, ó, vou chutar baixo, tá? Pelo que eu lembro de cabeça, pelo menos uns 6, 7 convites de partidos diferentes para sair candidato a deputado estadual, federal. Teve gente já de antemão, já colocando até valores de fundo partidário,
que eu teria, se caso eu saísse candidato, mas eu neguei e recusei todos, porque o meu compromisso é com o meu município. Não há, no meu pensamento, o interesse de sair candidato a deputado estadual ou federal pensando num salto maior do que, primeiro, eu não vou ganhar, esquece, eu não vou servir de boi de piranha para outros, esquece isso. E o segundo e principal motivo, o meu compromisso é com o meu município. Não adianta eu querer ser deputado estadual com São Bernardo caindo. Eu preciso lutar por essa gente aqui, tem muita gente sofrendo aqui, próximo da minha casa. Se eu ganhasse deputado estadual, com certeza eu ficaria distante dessa gente, por mais que tivesse poderes na mão. Eu preciso continuar o meu trabalho de fiscalização, de observação e de provocação do órgão público, quando eu coloco provocar, é fazer esse pessoal trabalhar, para que essas pessoas que estão aqui no meu município, pensando na minha cidade, possam ter um mínimo de dignidade. Então, não é um palanque eleitoral, não é um palanque político, é uma missão mesmo de prestação de serviço, porque aqui no meu bairro, eu tenho a minha família, eu tenho amigos de infância, eu tenho pessoas que estão sofrendo, e mesmo que não me conheçam de uma forma cotidiana, elas se veem representadas por mim. Então, eu não sou pré-candidato a nada, eu até entendo que, vigente aos problemas que acontecem na minha cidade, eu estou amplamente aberto a poder trazer pessoas que possam se comprometer, se caso nessas eleições forem eleitas, de trazer, de lutar por essa cidade, de lutar por essas pessoas. Mas o meu compromisso hoje, José Luiz, é com a minha cidade. Então, o que eu quero? É continuar fiscalizando, colocando aí, frente aos órgãos públicos, que, de fato, todo aquele direito que o nosso cidadão tem possa acontecer. Tá? Não sou pré-candidato, posso, sim, observar, estou aberto a poder conversar com pessoas que possam observar pela minha região. Minha região precisa de políticos de ação, precisam de pessoas que possam estar observando, lutando por elas, mesmo que seja na Lesp ou lá no em Brasília, não importa. Mas eu, Wilson Machado de Escudeiro, preciso estar aqui observando pelo meu município. E é aqui que eu vou ficar. Muito bem, uma bela pergunta. Uma bela resposta, né? E forma assim interessante, porque você não está, de repente, colocando o carro antes dos bois, né, Wilson? Wilson, falando agora sobre da saúde pública aí no município, nós nos deparamos com um vídeo seu em que você defendeu uma família, a criança, o bebezinho, precisava de atendimento médico, acho que esse atendimento estava demorando, e aí chamaram a GCM, aí de São Bernardo do Campo, e o rapaz sendo preso, o pai da criança, né, e sei que você presenciou. Nós temos até aqui, né, eu quero colocar o vídeo, vou colocar o vídeo, e a gente dá sequência em o que ocorreu, né, eu vi no vídeo intervindo junto aos guardas civis militanos para a liberação da pessoa ali mesmo, porque preso por desacato, né? E quero que você fale um pouquinho, porque até durante o vídeo você colocou o seguinte: bom, ele está sendo, mas e o atendimento que não estava sendo feito de forma adequada ao cidadão? Isso. Por que vocês também não agem de maneira inversa, ou seja, cobrando do posto de saúde um pronto atendimento, né, fazendo até um boletim de ocorrência em prol daquela família, porque a vida da criança, ela estava exatamente de qualquer outra pessoa que quando chega num posto de saúde, demora para ter o seu atendimento, né? Vou colocar o vídeo aqui, né, e na sequência quero o seu comentário, tá bom? Aqui, ó. O que aconteceu? Não tem problema, não tem problema. Eu quero saber o que está acontecendo. Se os senhores tiveram cuidado de fazer, ele está sendo preso porque ele reclamou do atendimento? Eu quero saber. Então o que foi? E o que foi? Foi por causa do atendimento. Foi por causa do quê? Foi por causa do quê? Desacata a autoridade? Tá, mas ele desacatou por quê?
O que ele fez? Fala pra Porque ele. ele... Não. Vamos, me diz, eu quero saber. Por que ele tá algemado? Por que ele tá algemado? Por que ele... Não. Tá bom, tudo bem. Ele te xingou. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Ele se alterou por quê? Fala comigo, por favor. Não, calma. Fica na sua. Fica tranquilo que eu vou te defender. Não, eu quero saber da verdade. Eu tenho direito. Eu sou. Não sou advogado, sou cidadão. Sou cidadão. Por você tá levando ele porque ele reclamou do atendimento? É por isso. Ei. Não. Ele reclamou do atendimento. Não encosta a mão em mim. Não, agora não. Não põe a mão em mim. Não, vou aguardar. Não, eu quero saber por que ele está sendo preso. Não põe a mão em mim. Ó, eu vou te filmar porque você está pondo a mão em mim. Não põe a mão em mim. Não. Eu quero saber por que ele está sendo preso. Eu quero saber. Tá bom, eu vou... é só que eu vou me informar? É só lá? O senhor vai pôr a mão em mim? O senhor vai pôr, ó, tá pondo a mão em mim. Teve um rapaz que reclamou do atendimento da UPA, porque a saúde é uma merda nessa cidade. O cara tá sendo preso. Porque reclamou da saúde. E o senhor cometeu um erro comigo. Tira a mão de mim, por favor. Tira a mão de mim. Por que esse rapaz está sendo preso? Eu quero saber por que ele está sendo preso. Eu sou um cidadão. Sou cidadão. Cidadão não pode se informar. Cidadão não pode se informar por que o rapaz foi preso, é isso? Vou aguardar. Eu tô aguardando. Não. A informação que eu tenho é que esse rapaz se alterou porque aqui teve um mau atendimento. Ele tá no direito de cidadão. Ele pode ficar alterado. Eu quero saber o seguinte. Vocês colocaram o rapaz lá por quê? Ó, você é a mãe, você é a esposa dele, O porquê que ele tá lá? Por quê? Eles estão levando meu marido preso porque meu marido foi reclamar do atendimento. Pronto. Filho. É isso aí. Por isso que É isso aí. fizeram. Ele bateu em alguém? Não bateu em ninguém, ele não passava ninguém. Ele tá preso por quê? Alguém pode me dizer da GCM por que ele tá preso? Eu sou cidadão. Então você aguarda. O cidadão só aguarda, é isso? O cidadão é só aguarda? Então beleza. Tá bom, a esposa dele vai ser informada, eu vou ficar do lado dela. Posso ficar do lado dela? Posso? Pelo amor de Deus. Ó, São Bernardo do Campo é assim, ó. O cidadão vem para ser atendido 3, 4 horas para ser atendido. Aí o cara no direito dele vai reclamar, a GCM vem, prende o rapaz, prende o cidadão. Essa é a cidade de São Bernardo do Campo que ninguém fala. Nenhum político tá aqui agora. Alguém... Ei, deixa eu fazer uma pergunta. O atendimento tá péssimo aqui. Pelo amor de Deus. O cara tá preso porque ficou... Vem cá, deixa eu só fazer uma pergunta. Se eu reclamar lá dentro, os senhores vão me prender? Se eu for lá dentro e falar que o atendimento tá ruim, o senhor vai me prender? Vai me prender? Pelo amor de Deus, cara. Vocês estão de brincadeira. O atendimento da saúde tá péssimo, pô. Tá ruim. Vocês não podem prender o cidadão porque ele reclamou. Não. Eu não tô gritando, tô falando normal. Não, é o que eu ouvi a senhora. Eu tô ouvindo ela. Eu posso ouvir ela? Ela disse que o marido se alterou porque o filho não foi atendido. Mas nós não vimos aqui por causa dele. Olha, nós estávamos lá, nós nem sabia que era ele. Beleza. Ele saiu do consultório. Aí viu nós dois lá e disse: eu chamaria ele fosse casa minha, eu disse: não tô sabendo. Tá conversando. Aí ele disse: vocês são os merda. Ele errou. Tudo bem, mas justifica esse seu preço? Pelo amor de Deus. A saúde está ruim. Vocês não estão do lado da população. Isso aqui está péssimo. Pelo amor de Deus. Ó, o cara foi preso ali porque se alterou aqui dentro da UPA, porque o atendimento é ruim. Tá preso lá. Tá preso. Essa é a cidade de São Bernardo do Campo. Se você reclamar que a saúde está ruim, você será preso. É o que aconteceu. A GCM prendeu um cara porque achou que o atendimento da saúde está ruim. Vocês estão de brincadeira. Isso é palhaçada. Ele foi preso por conta disso? Palhaçada.
Não. Tudo bem, eu vi tudo, eu testemunhei tudo. A única coisa que eu não concordo é ele ter xingado o GCM de merda. Se ele fez isso, você não xingou? Eu não xinguei. Eu só pedi para atender meu filho. Só isso, eu só quero atendimento ao meu filho. Só isso. Gente, vocês estão para defender a população. Você é louco, rapaz. Você é doido, isso aí não pode. Ó, brincadeira. Terrível. Ó, essa é a UPA Riacho Grande. O cidadão vem pra cá com o filho doente, não é atendido, reclama, bate o pé, se altera porque é o filho dele, e aí o que acontece? Ele vai preso. Olha, é um absurdo. E sabe o que mais revolta? Você vê os políticos, a grande maioria dos políticos da cidade, eles camuflam tudo isso aqui. Aqui, ó, olha lá, criança, não vou filmar a criança porque aí é, pelo amor de Deus. Roubando aí, traficando, ninguém vai atrás. Agora o pai de família que veio aqui na UPA aqui, trazer um filho porque tá passando mal, pra mostrar o resultado de exame e se altera porque os médicos ficam aí, ó. Essa é a realidade de São Bernardo. Me deixa! Pelo amor de Deus. Gente, é inacreditável. A saúde de São Bernardo do Campo, em especial no Riacho Grande, está péssima. O pai de família vendo seu filho doente se altera e é preso. A gente mora aqui nesse bairro aqui há pouco tempo, não conheço nada aqui. Por que estão levando ele? Tô querendo falar com você até agora, você não escutou. Moço, porque eu tô nervosa, moço. Porque vocês estão fazendo com ele injustiça. Então escuta. Isso não é Sério? certo, é uma injustiça. Sério? Que vocês estão fazendo. Cadê os políticos? Coloca na mídia social. Coloca mais, que tá tudo bem no Riacho Grande. Faz homenagem ao Riacho. Mas ninguém vem aqui, ó. Vê essa realidade aqui, ó. Olha. Meu Deus do céu. Só porque a gente veio trazer nosso filho pra ser atendido no médico. Como que você quer que eu fique com calma? Então, você quer ir com a gente na delegacia? Eu vou sim. Mas você tem que se acalmar. Eu vou com ele. Tem que se acalmar, assim não. Aí o que acontece? Você vamos explicar a situação pro delegado. O delegado vai falar para você o que vai ser feito. E aí depois você consegue com o delegado. Tá. Tudo bem, mas ele não pode ser preso porque se alterou, não. É o filho dele que tá doente. Isso aí tá errado. Ele não pode ser preso por conta disso. Se ele desacatou, ok. Mas ele não precisa ser algemado por causa do desacato. Ele não reagiu com os senhores. Ele não os agrediu fisicamente. Ah, pelo amor de Deus, cara. Isso é um excesso. Ele não é vagabundo, ele deixou de ir pro trabalho pra trazer nossos filhos aqui que tava passando mal. Eu quero que você tenha calma. Você quer que vocês acreditem e levar meu marido preso? Você é louco, mano. Olha o que tá acontecendo aqui, ó. Essa é São Bernardo do Campo. Mostrem isso, pô. Cadê vocês, políticos? Mostrem isso, pô. Cadê o vereador do Riacho? Cadê a deputada? Cadê o prefeito? Cadê o vice? Pelo amor de Deus, cara. Vocês estão de brincadeira. A pessoa reclamar de um atendimento pro filho é crime Você tá aonde, com o moço? documento dele? Você tá com o documento dele? Aonde que é crime isso, Você tá com o moço? documento dele? Me fala. Você tá com o documento? Senhores, pode estar sendo caracterizado um excesso aqui, hein? Você tá com o documento dele? Você vai na viatura, tá bom? Vai na viatura com eles aqui, tá? Pode ir lá com eles. Vamos pro mesmo local, gente. Vamos lá, Você xingou o policial? Você xingou o GCM? Eu sou militar! Oxi, Entendeu? Não tem ninguém igual. não é militar? Ninguém pediu documento. O senhor ofendeu o GCM? Sim, nunca. Eu sou militar, como é que eu vou fazer isso? Isso não caracteriza um excesso? Ele não oferece perigo, ele não agrediu ninguém. Isso não caracteriza um excesso? Eu vou, acho que eu vou. Porque eles não Tá difícil. Muito bem, você visualizou o vídeo aqui, participação do Wilson. E o Wilson, sobre o que você presenciou, inclusive, como aconteceu de você estar lá. Foi uma coincidência, né? Porque você, ao vivo ali, registrou tudo, inclusive a prisão do jovem, né? Eu não tenho o nome dele aqui, eu nem mencionar o nome, né? Justamente para trata de um chefe de família que se alterou com a demora de atender ao seu filho, um bebezinho, né?
certamente todo pai ficaria ansioso e até mesmo nervoso e perderia a cabeça. Conta para a gente aí mais detalhadamente como que foi a sua chegada ao local, como que você enfrentou tal situação ali, né? Muito bem, José Luiz. O seguinte, todos os dias, através desses 4 anos de fiscalização dos órgãos públicos, eu me senti, as pessoas veem os meus vídeos, veem a minha ação, a minha atitude, fiscalizando os órgãos públicos. Tem muitas pessoas, centenas, talvez até milhares de pessoas aqui na minha cidade que se sentem representadas pela minha ação. Então, todos os dias, no meu celular, eu recebo diversas denúncias, de várias as pastas diferentes. Mas a saúde, talvez seja a que eu mais represento aqui no nosso município. E assim, lógico, a gente sabe, né, que o sistema público de saúde, ele tem vários problemas, mas aqui em São Bernardo do Campo é muito ruim. Antes mesmo da gente entrar para essa live, eu conversava com um munícipe aqui local, onde ele pedia a minha presença numa dessas UPAs, porque o tempo de espera, acredite ou não, você, José Luiz, e a nossa cativa audiência, estava sendo de 8 horas para você passar na triagem. Então, a coisa está muito feia aqui em São Bernardo do Campo. Então, eu recebo muitas notícias diariamente, muitas denúncias, mas neste dia não foi uma denúncia. Na verdade, a UPA, ela fica do lado de um complexo esportivo, e eu estava nesse complexo esportivo. Estava lá, junto com alguns amigos, comendo, conversando, e aí eu fui até o meu automóvel para pegar um item, para pegar, não lembro o que eu fui pegar, não lembro se foi a carteira ou o celular, e aí o meu carro estava estacionado perto da UPA e eu ouço os gritos de socorro, solta, larga, pelo amor de Deus, para com isso, para com isso. Quando eu chego perto, e eu já sou muito conhecido aqui da GCM de São Bernardo do Campo, porque já houve vários fatos onde a GCM foi truculenta comigo, onde eles faltaram com respeito, onde eu fui agredido, justamente por estar fiscalizando. Então, todo o corpo, toda a corporação de GCM me conhece na cidade. A hora que eu cheguei, o rapaz estava no chão algemado. E eu perguntei, o que está acontecendo aqui? Na hora que o GCM ouve essa pergunta, ele não olha para o meu rosto, então ele responde, não é da sua conta, sai daqui. Aí eu falei, opa, não é assim. Eu sou cidadão, pagador de imposto dessa cidade, e eu estou vendo aqui vocês prendendo um rapaz nessa UPA. Ele estava roubando? Ele é um ladrão? E aí a esposa dele diz, não, ele está sendo preso porque meu filho está aqui há mais de 4 horas com 40 graus de febre e ninguém atende meu filho. Ele se indignou e começou a gritar. Quando o GCM olha para o meu rosto, eles tomam um susto. E na hora, ele já muda o tom. E aí até o rapaz, ele começa a elevar o tom e eu digo para ele, calma, fica na sua, fica tranquilo. Eu vou te defender. Não vá no nível deles. Não precisa levar para o nível de tratamento que a GCM estava tendo com você. A gente vai conquistar aquilo que é o direito do cidadão de reclamar pela saúde de uma forma tranquila. Eu já estava com o celular ligado. E ali, vocês podem perceber no vídeo, que a GCM já tem um outro tratamento, porque eu sou muito conhecido. E eu coloco, enfatizo a todo momento. Veja bem, se o rapaz se indignou porque o seu filho estava 4 horas sem atendimento com 40 graus de febre, eu quero fazer uma pergunta para você, José Luiz, e a nossa audiência aqui da Butantan News. O que você, senhor, senhora, pagador de imposto da sua cidade, desse país, não faria por lutar por seu filho? 4 horas sem atendimento, 40 graus de febre, e é muito importante a gente frisar que uma criança com 40 graus de febre, ela pode vir a ter convulsões, né? Então, bateu o desespero desse homem. Ele surtou porque ele viu ali a vida do seu filho correndo risco. E o que você, José Luiz, o que você que nos assiste agora faria pelo seu filho? Ficaria omisso, calado? Então, até os GCMs colocam que o rapaz teria ofendido, né, aos GCMs. Eu até coloquei um vídeo, foi o segundo vídeo após o primeiro da prisão dele, que tem umas imagens do que teria acontecido dentro da UPA. E lá só tem os GCMs imobilizando o rapaz, dando uma gravata, derrubando ele no chão, e a esposa dele desesperada pedindo socorro. Não tem o xingamento, não tem a ofensa. O rapaz e a esposa negam. Os GCMs dizem que aconteceu o desacato.
Então, aí fica uma palavra contra a outra. Não há um registro disso. Então, é até difícil para mim aqui fazer qualquer juízo de valor. O que eu consigo colocar, sim, no lugar, se posicionar nessa situação por meus filhos, eu tenho 2 filhas, por minhas filhas, eu faria a mesma coisa. Bateria o pé, sim, me exaltaria, sim, sem ofender ninguém, e exigiria o atendimento das minhas filhas ou da minha filha nessa situação. Porque não dá para ficar omisso frente a tanta falta de respeito, a tanta negligência. E a gente já ouviu falar, ao decorrer desses últimos anos, de tantas pessoas que morreram esperando atendimento. Não dá para ficar omisso. Por isso, vigente ao que aconteceu, eu me coloquei na situação de filmar toda a ação, de colocar que sim, houve um excesso. E esse excesso acontece até depois que eu desligo a câmera, porque o rapaz vai para o departamento de polícia e ele fica ali na parte de trás do carro por 5 horas, sem poder beber água e sem poder ir ao banheiro. Ele só pôde sair do carro às 6 horas da manhã. Aquele vídeo foi gravado por volta de 11 horas da noite. É muita coisa. Agora, fica a minha pergunta. Se fosse uma condição social favorável, isso teria acontecido? Exatamente. Muito boa pergunta. E assim, eu quero até concluir essa pergunta. A sua pergunta ela é fantástica. E ela vai muito em conluio daquilo que você falou, que é a desigualdade social que existe no nosso país, que talvez seja um dos maiores problemas que a gente tem que procurar sanar. Quando você fala de um país de primeiro mundo, é exatamente a diferença que existe entre o mais rico do mais pobre. Nos países de primeiro mundo, essa diferença é muito pequena. Muitos deles nem existem. No mesmo lugar onde é atendido o multimilionário, é atendido o cidadão comum. Aqui no nosso país, infelizmente, essa desigualdade ela é extrema. E eu vou concluir, frente à sua pergunta, o seguinte. Será que algum destes representantes dos órgãos públicos, que eu coloquei aqui há pouco no nosso vídeo, será que algum deles, algum familiar deles, frequenta essa UPA, onde essa criança estava 4 horas com 40 graus de febre, sem sequer ter sido atendido? Será que algum político, tanto do Poder Executivo, o prefeito, o governador, algum deputado estadual, federal, algum vereador, até mesmo os assessores, que são cargos indicados, eu duvido que algum deles ou familiar deles é atendido numa UPA, onde você tem, no mínimo, de espera aí de... Hoje, eu acabei de receber a denúncia de 8 horas para passar pela triagem. É um absurdo. Ah, mas não tem médico que não está aceitando o desafio de poder trabalhar nas nossas UPAs. Porra, paga-se, então, esse profissional. Não foi colocado nessa pandemia a importância que tem um médico, que eles conseguem salvar vidas? Paga melhor. Vou usar só um exemplo do que acontece aqui em São Bernardo do Campo, tá? Que é onde eu tenho propriedade para falar, tá, José Luiz? E nada do que eu estou colocando aqui é mentira, eu consigo provar. É muito simples. Sabe como você faz para conseguir recursos, para pagar bem o enfermeiro, pagar bem um médico, uma médica, para poder diminuir essa fila de espera? É só o prefeito da nossa cidade deixar de usar quase 35 milhões de reais com publicidade e propaganda por ano para poder estar divulgando o seu trabalho, para poder estar disseminando os seus vídeos e suas fotos. É só ele diminuir esse contrato, porque não precisa desse montante todo para fazer publicidade própria, e contratar mais médicos, ao invés de um médico na UPA, que tenha 3, 4, e a população possa sofrer menos. O que não dá para fazer com 35 milhões de reais?
o nosso prefeito está indo para o 6º ano de gestão. E ele está completando mais de 100 milhões de reais gastos em quase 6 anos com publicidade e propaganda. Dá para contratar bastante médico? É a pergunta que eu faço. Hoje estamos globalizados, né, Wilson? Acontece aqui também, né? E acontece mesmo, Butantã, e na Rio de São Paulo, e o Butantã News não fala só do Butantã, não. Nós estamos para falar de assuntos do Butantã, de São Paulo, do Brasil, porque é em benefício geral. Meu benefício, seu benefício. Muito obrigado mesmo pelo tempo que você dispôs por falar conosco. Obrigado a esse seu amigo que cedeu, né, espaço aí para que a gente pudesse ter essa conversa. Agradeça-o em nós, viu? Muito obrigado. Deus abençoe você e a todos, a sua família, e te dê forças para você continuar lutando pela população de São Bernardo do Campo. Muito obrigado, José Luiz. Quero agradecer já de antemão a essa oportunidade maravilhosa de poder estar aqui colocando um pouquinho do nosso trabalho e também do nosso pensamento. Aprendi muito com você hoje aqui, um cara fantástico, super politizado, inteligente. E, como eu falei, eu espero que o nosso cidadão brasileiro possa estar a cada dia podendo discutir mais política, se adentrando mais a esse tema, para que a gente possa estar melhorando as nossas vidas. Eu até acredito que esse sentimento melhorou de alguns anos para cá, mas ainda faltam muitos passos a serem dados, tá? E eu tenho certeza absoluta que aqui na Butantã News, a todos que observarem com carinho, tenho certeza que vai construir uma história muito positiva para podermos alcançar algo do ideal para o nosso Brasilzão aqui de guerra, tá? Sobre o vídeo, eu só queria terminar dizendo uma coisa. Eu acredito, sim, que existam boas pessoas no corpo de GCMs aqui da nossa cidade, assim como é na Polícia Militar, assim como também nas outras polícias que existem no nosso país. Eu acredito que a grande maioria é, sim, de bom caráter, mas os maus exemplos devem, sim, ser colocados para que se possam discutir, no mínimo, para que não se aconteça mais. No mínimo, para que não aconteça mais. Porque o que aconteceu com esse rapaz, e eu coloco isso nos vídeos, pode acontecer com qualquer um de nós, tá? O dia que nós precisarmos de um serviço público e esse atendimento não acontecer, e nós, no nosso direito, nos indignarmos e formos presos por isso, acabou a democracia, acabou o país, tá? Vira ditadura. Então, eu tenho certeza absoluta que, através desse vídeo, vai servir de exemplo para que as pessoas possam refletir mais e, lógico, estes maus exemplares, que, na minha opinião, cometeram esse excesso, possa, no mínimo, que essa situação não se repita mais, tá certo? De qualquer forma, vamos estar de olho, vamos estar fiscalizando, porque, de fato, o que nós queremos é construir uma sociedade pelo menos igual. É isso que a gente pede. Se o rico tem direito, o pobre também tem que ter, certo? Muito obrigado, José Luiz. Muito obrigado aqui a Butantã News. Espero poder voltar mais vezes para poder aprender com você, José Luiz, e também com a nossa audiência maravilhosa. Muito obrigado mesmo.